Olá, boa noite. 8:02. Guardei um pouquinho para começarmos nossa live de hoje. Psicopatologias, conforme planejamos, e damos continuidade nesta terça-feira, dia 12 de setembro, ao projeto Entenda a Psicanálise. Esse projeto que começamos em setembro prevê lives diárias, cada dia, de segunda a sexta, né? Cada dia no horário diferente, cada dia com uma temática diferente. Você pode acompanhar os horários lá na minha página do Instagram, logo lá nos primeiros posts, nos posts fixos, você descobre lá os horários das lives. Hoje é às 20 horas, amanhã será às 17 horas, quarta-feira, né? Quinta e sexta às 18 horas. Aqui em homenagem aqui, né? Essa aqui foi uma canequinha que eu ganhei em 2019, né? De uma turminha que eu dei aula. Pra quem não sabe, essa aqui é a letra grega, né? O psi. Hoje, psicopatologias, às segundas, encontros com Freud, estudamos a interpretação dos sonhos. Amanhã, clássicos da psicanálise, às 17 horas, com nosso segundo encontro, Ana Freud, o ego e os mecanismos de defesa. Na quinta-feira, como no dia 7 de setembro não houve, será o nosso primeiro encontro, né, em prática clínica, Conselhos a um Jovem Terapeuta, do Contato Caligares. Vamos fazer um estudo dirigido sobre esse livro maravilhoso, delicioso. Quem se interessa por terapia, por análise, é imperdível. E sexta-feira foi o que mais bombou, obviamente, né? Psicanálise e o Amor, com a Arte de Amar, do Erich Fromm. Tô com algumas ideias aqui, minha cabeça está fervilhando. Depois eu acho que coloco em prática, informo vocês. Né? Tá sendo muito, muito interessante. Estou pensando em fazer uma ou duas lives pela manhã também, com outras temáticas. Mas aí, projetos futuros. É isso. Vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo sobre diagnóstico psicanalítico em psicopatologias. Nosso primeiro texto, nosso primeiro livro a ser trabalhado é esse livro aqui, da Nancy McWilliams, psicanalista. Né? O nome do livro é Diagnóstico Psicanalítico. Eu gosto muito desse livro. Muito desse livro. Recomendo para os estudantes de psicologia, de psicanálise, ou os interessados no assunto de diagnóstico, de psicopatologias, de tipos e estruturas de personalidade. Esse livro é uma preciosidade. Estamos ao vivo no Instagram. Boa noite para quem está entrando agora. E estamos ao vivo no canal do YouTube Arte do Bem Viver. Se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, o link está aqui no meu perfil. Entra lá e siga o canal Arte do Bem Viver. Para quem não conseguir assistir a live ou quiser assistir as lives anteriores, entra lá, tá lá no canal do YouTube, editado, bonitinho. Você pode assistir as lives anteriores no canal. Se você assistir, deixa seu like, deixa seu comentário e boa noite a todos. Boa noite, Vivian. A Vivian aqui no canal do YouTube. Vamos lá. Um cafezinho. Eu sei que não é bom tomar café às 8 horas da noite, mas o dia hoje foi cheio, né? Então um cafezinho ajuda. Pessoal, para quem está acompanhando aqui o livro comigo, né? Eu não vou ficar fazendo aqui simplesmente, né? Eu vou ler alguns trechos, evidentemente, explicar, mas é mais do que isso. Quero ler e comentar com vocês. Então é de fato um estudo dirigido. Já me mandaram mensagem, tem gente que comprou o livro já. Ótimo, então a gente está na página 29. Então vamos lá para a página 29, para quem comprou, quem adquiriu. Para quem não tem problema. O objetivo aqui é bater um papo, trocar uma ideia. E depois de 10 anos preso às burocracias, eu adoro dar aula, né? Eu adoro dar aula. Há 10 anos eu dou aula como professor universitário.
mas depois de 10 anos presos às burocracias acadêmicas, é bom ter esse espaço de liberdade, não precisar fazer chamada, não precisar ter controle de quem está entrando e saindo, não precisa ter nota. E aqui você pode perguntar o que você quiser, né? Coloque a sua dúvida, o seu comentário. Se não der para eu responder aqui, que às vezes no Instagram vai passando rápido, deixa a sua dúvida lá no canal do YouTube, que eu vou pegar todas as dúvidas dos vídeos anteriores e vou começar a aula seguinte tirando as dúvidas e lendo o que vocês escreveram. Vamos lá, gente. Por que diagnóstico? É a grande pergunta da Nancy McWilliams. Nós começamos a falar sobre esse assunto na semana passada. E ela vai falar que o diagnóstico, eu concordo com ela, é bom e importante ter um diagnóstico para outro motivo, o planejamento do tratamento. E ela dirá que mesmo o analista mais clássico, mais cuidadoso com os limites necessários diante de um paciente histérico, mais afetuoso com uma pessoa obsessiva, mais tolerante em relação ao silêncio de um paciente esquizoide. Vinícius, o que é isso? Histérico, obsessivo, esquizoide são estruturas de personalidade. E nos próximos encontros, nós vamos trabalhar essas estruturas de personalidade. Né? Cada encontro, né? Isso não vai ser para agora, nós vamos trabalhar ainda alguma fundamentação teórica, vamos falar sobre os mecanismos de defesa, com bastante calma. E depois nós vamos ter alguns encontros, cada encontro vai falar especificamente de uma estrutura de personalidade. E ter um diagnóstico, nem que seja um diagnóstico aproximado, porque o diagnóstico é sempre uma aposta, ele não é fixo, né? Ele é uma aproximação. É importante para o planejamento do tratamento. Então, perceber, né, vendo aqui, os 3 exemplos que a autora dá são muito interessantes. Perceber se aquela ou aquele paciente apresenta uma estrutura histérica e a necessidade subsequente da imposição de certos limites. Se o paciente apresenta uma estrutura obsessiva, né, é importante não ser tão duro, é importante a demonstração de afeto. E se o paciente numa estrutura de personalidade esquizoide, ter paciência com os seus silêncios, com a sua dificuldade com a associação livre, com a sua dificuldade em se abrir, em falar, em expor, né? Logo, a autora dirá que uma boa formulação diagnóstica informará as escolhas do terapeuta nas áreas cruciais do estilo de relação, no tom das intervenções e tópicos sobre o foco primário. O que eu quero dizer é que quando planejamos o tratamento de alguém, claro, né, você vai falar, Vinícius, cada terapeuta tem o seu estilo, sim, mas esse estilo precisa ser um estilo adaptável, flexível. Tem um texto sensacional, recomendo para quem não conhece esse texto, né, entrar em contato com o Ferencz, né, sobre a elasticidade da técnica. Apesar de cada terapeuta ter o seu estilo, ainda assim o planejamento do tratamento, que inclui uma série de questões que por vezes passam pelo tom da fala, pelo tom das intervenções, pela maneira até mesmo como cumprimenta e se dirige ao paciente, como serão a frequência, o tom, a profundidade das interpretações ao longo do processo analítico. Tudo isso passa por uma percepção diagnóstica. É claro, né, que essa percepção diagnóstica ela pode mudar ao longo do tempo, né, mas ainda assim ela é importante para que funcione como uma espécie de guia, como uma espécie de norte. Afinal de contas, se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve, né? Então, o diagnóstico serve. Essa é uma das utilidades do diagnóstico. A outra tem a ver com as implicações prognósticas.
O que é prognóstico, para quem não sabe, é o planejamento, né? Desculpa, o prognóstico é uma previsão do tratamento. É uma previsão de melhora, uma previsão de resultados. Claro que um prognóstico numa análise, ele não é um prognóstico rígido, fixo, mas é importante. Eu vou ler aqui o texto. A Nancy McWilliams fala assim: o profissional que espera de um paciente com caráter obsessivo o mesmo nível de progresso que seria atingido com uma pessoa que de repente desenvolveu uma obsessão intrusiva, corre o risco de cometer dolorosos equívocos. Uma apreciação dos problemas pessoais em profundidade e extensão beneficia tanto o terapeuta quanto o paciente. O que ela está querendo dizer, gente, é o seguinte: é completamente diferente numa implicação prognóstica, ou seja, numa previsão de melhora, num planejamento que inclua uma previsão, se se trata de alguém cuja estrutura de personalidade obsessiva ou é alguém que funciona no modo neurose obsessiva. É diferente de alguém que tem um outro modo de funcionamento. Vou dar um exemplo: uma paciente histérica que desenvolveu, por algum motivo específico, alguma obsessão, uma obsessão intrusiva. Como, por exemplo, um determinado pensamento de morte ou de agressão, ou de perder alguém muito próximo, muito querido, né? É completamente diferente. Quando a estrutura de personalidade o modo de funcionar já é típico da neurose obsessiva, né? Mudar ou ter avanços de sintomas, isso acontece de uma forma muito mais lenta do que de um paciente que tem um outro tipo de personalidade, mas que desenvolve algum sintoma que é próprio, que lembra uma outra personalidade. Então, voltando ao exemplo, se alguém que não tem uma estrutura obsessiva desenvolve uma obsessão intrusiva, o prognóstico é muito melhor. Né? Muito melhor do que aquele que já traz um tipo de neurose obsessiva como o seu modo de funcionamento. Mas é importante, ou seja, quando nós formos fazer um diagnóstico, nós não nos prendemos simplesmente aos sintomas, aos problemas apresentados. Gente, os sintomas, eles nos remetem a algo mais profundo. Então não dá para simplesmente ser DSMzista, né, fazendo referência lá ao DSM, preencher um checklist e dizer: com 20 minutos de fala, eu já sei que você tem essa estrutura de personalidade. Já sei que seu modo de funcionamento é esse. Às vezes é possível, quando numa primeira sessão ou nas primeiras sessões, surgem questões que são mais profundas do que simplesmente os sintomas. Mas a coisa não é simples. Se alguém te procura e nas primeiras sessões relata um pensamento obsessivo, intrusivo, não é automático que você vai dizer que se trata de uma estrutura de personalidade obsessiva. Ou se alguém que está vivendo uma certa relação amorosa, que tem elementos sádicos e masoquistas que se alternam, isso não implica necessariamente que se trata de uma personalidade masoquista. Ou seja, é preciso ter um pouco mais de tempo e profundidade, é preciso realizar uma boa pesquisa, é preciso observar algumas questões surgirem, algumas repetições, né, para que se possa ter uma precisão maior na hipótese diagnóstica. Seguindo aqui o nosso texto, a força da tradição psicanalítica, dirá Nancy McWilliams, está em sua apreciação das diferenças entre um sintoma relacionado ao estresse e um problema inerente à personalidade. Né? Então vamos lá. Eu vou dar mais um exemplo prático.
É completamente diferente alguém que, por vivenciar um luto, apresenta sintomas depressivos, seja o luto pela morte de alguém, pelo fim de uma relação, pela perda de um emprego, pelo fim de um projeto, e por causa disso apresenta sintomas depressivos, de alguém que traz um modo de funcionamento, uma estrutura de personalidade depressiva. Tá? Vejam, no primeiro caso, nós temos os sintomas depressivos como resultado de alguma questão atual. Quando alguém funciona, o seu modo de funcionamento, a sua estrutura de personalidade é depressiva, nós estamos falando de um modo de se organizar que remonta a vida inteira da pessoa e que começa lá na infância e que nós vamos descobrir pelos mecanismos de defesa que ela se utiliza. Tudo isso nós vamos ver com calma nesse nosso estudo dirigido. Então fique tranquilo que aos pouquinhos nós vamos trabalhar cada uma dessas questões. Vou usar um outro exemplo da autora. Uma mulher bulímica, uma mulher que apresenta sintomas de bulimia, que desenvolve um transtorno da alimentação no primeiro semestre da faculdade e que reconhece seu comportamento como impulsivo e autodestrutivo, é uma paciente muito diferente de uma mulher que tem ciclos de comer e vomitar desde o ensino fundamental e considera seu comportamento normal. Perceberam a diferença? Veja o que ela vai me dizer. Uma mulher que está com sintomas de bulimia, que está com aquele sintoma de comer e vomitar. Ela entra na faculdade, desenvolve seu transtorno de alimentação no primeiro semestre da faculdade, relacionado ao medo do fracasso, ao medo do novo, ao estresse de entrar naquele novo mundo, né, depois de um rito de passagem importante na vida, que é entrar na universidade. É diferente de uma mulher que ao longo da vida tem ciclos bulímicos, ciclos de comer e vomitar, desde o ensino fundamental. Mas se você pegar o DSM, você vai encaixar as duas no mesmo lugar. E vai achar que é a mesma coisa, porque os sintomas são iguais. E aí que está o grande equívoco, né? Confundir esses dois processos como se fossem processos idênticos. Um que se manifesta agora por uma questão atual e outro que está enraizado na vida do indivíduo, né? Desde muito tempo, e tem a ver com o seu modo de funcionamento, ou seja, é uma questão estrutural. No primeiro caso, é uma questão sintomática episódica. No outro, é estrutural. E é evidentemente que o modo de tratar e de lidar é diferente. Gente, perguntas, dúvidas, comentários, deixem lá. Pode fazer aqui se eu conseguir ler a tempo, porque vai muita gente entrando, né? E aí às vezes não dá para ler. Se eu não conseguir ler no Instagram, deixa lá no YouTube, que o YouTube é mais organizadinho. Para quem não sabe, tá? Estamos a vivo no Instagram e no YouTube, canal Arte do Bem Viver. Para quem não me segue ainda, é só clicar no link que está no meu perfil aqui do Instagram. Você segue lá no YouTube e pode assistir também pelo YouTube, se você quiser. Um outro ponto, deu uma parada agora no Instagram. Vamos esperar reconectar um minutinho. Deu uma pausa aí, mas está voltando. Um outro ponto importante tem a ver com proteção ao consumidor. Bom, como psicanalista, né, eu estou ciente de todas aquelas discussões, e eu acho que o termo melhor para se usar é de fato analisando. Mas eu, por tradição, acabo falando paciente. Por a tradição da literatura psicanalítica, eu uso o termo paciente, não gosto do termo cliente, respeito quem usa,
né? Mas não faz parte da minha tradição. Acho que no final das contas não faz diferença nenhuma. Eu acho que no final tudo é sobre a transferência. Ou seja, tudo é sobre a relação estabelecida entre o analisando, o terapeutizando e o terapeuta barra analista. Mas independente disso, né, eu falo como psicanalista, eu presto um serviço. É um serviço de saúde, é um serviço terapêutico, mas é um serviço. Eu estou prestando um serviço. Eu estou me colocando ali a serviço de alguém. Né? E esse alguém é o meu analisando, me analisando. Então, essa questão da implicação diagnóstica, ou seja, a hipótese, a existência diagnóstica, eu concordo com a Nancy McWilliams, que passa também por essa questão de proteção ao consumidor. A Nancy dirá o seguinte: descobri, por exemplo, que poucos pacientes ficam chateados quando ouvem que contar sua história e relatar seus desafios pessoais vai requerer da psicoterapia um longo tempo antes que ela possa resultar em uma mudança, que depende mais de uma experiência interna do próprio paciente. Muitos até mesmo se sentem encorajados quando o terapeuta aprecia a profundidade de seus problemas e se dispõe a um compromisso de longa data. Eu sei que tem gente que acha que ir pro analista, ou pro psicólogo, ou pro terapeuta é como ir no ortopedista, né? Olha, tira uma chapa, engessa, faz fisioterapia, tá resolvido. Vai lá um mês de fisioterapia, teu problema tá curado, né? Eu sei que tem gente que pensa assim, né? Acontece, né? A pessoa marca uma consulta, me fala lá 15 minutinhos que ela está sentindo e ela espera de mim uma resposta. Como se eu pudesse pegar aquela receita e dizer assim, olha, você vai tomar, né, uma dose de pensamentos positivos 8 horas por dia, né? E você vai escutar discos felizes de músicas alegres 3 vezes ao dia. Pela manhã você vai fazer exercícios físicos, tal, o seu problema está resolvido. A gente sabe que não é assim que funciona, embora algumas pessoas esperem. Mas, no geral, eu concordo com a autora, a maioria absoluta das pessoas que procuram uma psicoterapia esperam honestidade do seu analista, do seu terapeuta, né? E embora os discursos que prometam cura, melhora de sintomas em pouquíssimas sessões atraiam muita gente, né, que imagina, olha, eu resolvo tua ansiedade em 7 sessões, né? Resolvo tua fobia em 4 encontros, resolvo isso. Nós sabemos que na prática isso não funciona desse jeito. E eu falo com pesar que, infelizmente, eu recebo na minha clínica os fracassos dessas abordagens. Muita gente vai me procurar dizendo, então, Vinícius, passei por isso, foi me prometido isso e nada aconteceu. Ou então tive uma melhora momentânea, mas voltou logo depois. Porque grande parte desses tratamentos explosivos, claro, às vezes funciona quando a questão é superficial, mas grande parte desses tratamentos, pum, bateu, valeu, são baseados em sugestão. Se eles são baseados em sugestão, eles produzem uma melhora rápida por vezes e ao mesmo tempo um retorno rápido do sintoma. E o que é pior, quando a questão é mais profunda e se entra num tratamento por sugestão, o sintoma não só volta, às vezes ele volta deslocado, ele volta de outra forma, mas às vezes ele volta igualzinho e pior. E pior. E aí muitas pessoas me procuram na minha clínica para poder falar sobre isso, né? Então é muito importante a honestidade do terapeuta, dizer, eu sempre brinco e falo assim para meus pacientes. Vamos supor que alguém tenha... hoje eu atendi um paciente de 60 anos de idade. Eu falei para ele, olha, fulano, você se organiza desse jeito há 60 anos. Você acha mesmo que eu tenho poder de, em 6 encontros ou em 6 meses, mudar 60 anos de vida?
mudanças profundas, elas exigem um trabalho insistente, né? Um trabalho de caminhada, um trabalho progressivo. Né? É claro que é possível que alguns eventos transformem a vida das pessoas. Né? Gabriel. Algumas pessoas sim, mas curioso, a maioria não. A maioria não. Porque o Gabriel está falando aqui que achava que as pessoas se sentiam angustiadas por saber que o tratamento é longo. Mas as pessoas apreciam a honestidade, né? E muitas, é comum, eu pelo menos na minha clínica, é muito comum que eu receba pessoas que já passaram por outras terapias. Não que eu seja melhor, tá, gente? Mas é muito comum que isso aconteça. Né? E quando você fala para a pessoa a verdade, né, a honestidade é sempre, sempre melhor. É sempre positivo. Né? Então, essa honestidade passa também por uma questão ética, né? Se você vê algo e fala, olha, essa é uma questão que tem perspectivas de melhora. Sim, nós obtemos resultado, mas eu não posso te prometer. Não posso te prometer. Vou dar um exemplo positivo, né? E vou tentar dar um exemplo que não foi do jeito que eu gostaria. Recentemente, eu atendi um homem na faixa de 30 anos e a queixa dele era de que ele trazia uma questão de impotência sexual a vida toda. E ele fez todos os exames possíveis e imagináveis, né? Passou por todos os urologistas, tudo que você possa imaginar, ele já havia passado. E ele esteve comigo assim, falei, ó, cara, eu tô aqui porque eu tô tentando de tudo, nada que eu tentei até agora deu resultado. E eu falei, olha, vamos ver. Não posso te prometer nada. Não posso te prometer nada, né? Dependendo da profundidade da questão, do quanto nós vamos acessar, qual vai ser a disposição do indivíduo em lidar com a questão que produz a impotência. A maior parte, né, das situações de impotência masculina são psíquicas, impotência sexual. E eu confesso que eu fiquei bastante desanimado. Não falei para o paciente, fiquei bastante desanimado. Falei, isso aí vai ficar um tempo, não vai resolver e vai meter o pé da análise, não vai sair, vai abandonar a análise. Na quarta sessão ele entra na sessão, ele fazia a sessão dentro do carro dele e ele fala de vários assuntos, tal. E não era mais aquele assunto. Ele estava uns 3 semanas sem aparecer. Eu, muito curioso, saí do meu lugar de associação, analista que escuta Associação Livre, e falei, ô fulano, e aquela questão, como é que tá? Ele vira para mim com um sorriso, daqui a aqui, falei, não te falei não? Já melhorei, cara, tô ótimo. Tá uma maravilha, rapaz. Puxa vida, como eu tô feliz com isso. Eu falei, safado, não me falou nada. Eu tava achando que ainda tava com aquele problema. E é muito bom, eu fiquei feliz com aquilo. Eu fiquei feliz com aquilo. E como pode acontecer, já aconteceu, da pessoa trazer queixas simples. Simples. Que você olha e fala assim, isso aí a gente consegue melhora de sintoma rápido, pela experiência. E a coisa se arrastar por um ano e meio, 2 anos. Por quê? Depende de mim? Não. Não. Depende propriamente da técnica psicanalítica? Não, mas em grande medida depende do quanto a pessoa permite acessar as questões mais profundas, o quanto a pessoa se implica na análise. Esse é o ponto fundamental. Gente, eu fui embora aqui, né? Eu fui embora. Mas é bom, né? É bom. Acho que valeu. Bom, falamos sobre o tempo, né? Sobre a questão do tempo, que é uma questão importante. Previne fugas do tratamento. Quando você tem uma hipótese diagnóstica, isso é uma questão importante. E algumas vantagens adicionais, eu vou seguir aqui o que a Nancy McWilliams vai falar.
E agora pensando no lado terapeuta, e muita gente que nos assiste aqui gosta de terapia, gosta de análise, psicanálise, psicologia, de questões de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e muita gente da psicologia, meus alunos, estudantes de psicologia, muita gente entra aqui, ou terapeutas, né? Gente que ama psicanálise ou de outras abordagens, mas que tem interesse em psicanálise, entra aqui. Então, de vez em quando eu vou falar também para os terapeutas. Quando eu falar terapeuta, pense, né, em todo tipo de terapeuta. Uma das fontes, eu vou seguir aqui o texto da McWilliams, uma das fontes de desconforto de alguns terapeutas com diagnóstico pode ser o medo do diagnóstico equivocado. Os meus alunos, eu dou aula atualmente, né, depois de 8 anos dando aula para o curso de psicologia de uma universidade privada, né, atualmente eu dou aula em 2 pós-graduações, uma em psicologia analítica e outra em psicanálise. Meus alunos têm essa ansiedade, né? Falar, mas Vinícius, e se eu errar no diagnóstico? Primeiro, né, antes de mais nada, essa pergunta também costuma surgir. Eu já vou adiantando as possíveis perguntas. O diagnóstico é uma hipótese que deve ficar, em princípio, com o terapeuta, tá? Você vai avaliar o tratamento. Vinícius, você nunca fala sobre a sua hipótese diagnóstica com o paciente só quando é estritamente necessário. Vamos lá, eu atendo algumas pessoas, eu tenho pelo menos 4 pacientes que são profissionais de psicologia. Não são leigos, entendem do assunto. Com eles eu posso, né? Não vou sair falando, não, você é um histérica, você é um... Não precisa falar isso. Mas eles demandam isso e a gente conversa sobre esse assunto. Em muitos casos, é importante você colocar-se em discutir o assunto. Eu tenho uma paciente borderline em que falar sobre a condição borderline dela... Eu tenho um paciente borderline real, tá, gente? Porque eu recebo um monte de gente na minha clínica, acha, olha, Vinícius, eu fiz um teste no Google e eu descobri que sou borderline. Eu acabo decepcionando as pessoas. Pode falar, não, você não é borderline. Eu tenho um paciente de fato borderline e falar sobre isso com ela foi muito importante para o tratamento. Foi muito importante. Porque ela primeiro que ela não sabia o que era isso que ela trazia dentro dela, né? Essa instabilidade radical, essa agressividade, esse medo desesperado do abandono, né? Essas oscilações violentas de humor durante o dia, né? Que são características muito próprias da estrutura borderline. Falar sobre isso com ela foi muito importante. Nós conversávamos sobre isso. Ela passou a pesquisar sobre o assunto e nós conversávamos sobre isso. Né? Mas aí, né, sempre, quando eu apresento para um paciente um diagnóstico, eu falo, é uma hipótese diagnóstica. É uma hipótese. Gente, não tem um exame de sangue que fala assim, teu açúcar tal, tem diabetes. Não tem um exame que faça isso. Então, essa é uma hipótese, é sempre uma aproximação. Né? E se você não souber, não tem problema. Recentemente eu atendi um rapaz e ele perguntou, depois de algumas sessões, aí, qual a tua hipótese diagnóstica? Eu falei, não tem. Não tenho ainda. Por que eu não tenho ainda? Porque nós ficamos uma dúzia de sessões apagando incêndio. Né? Apagando incêndios amorosos, né? Separação, problema de relacionamento. Eu falei para ele, agora que a coisa aquietou, acalmou, vamos tentar chegar a isso aí. Não dá para saber no meio do tiroteio o que está acontecendo, né? Tá meio perdido, né? Tá meio perdido. E tudo bem quanto a isso, né? Tudo bem quanto a isso. Então, olha o que a Nancy McWilliams dirá. Felizmente, uma formulação inicial não precisa estar certa para proporcionar todos os benefícios aqui descritos.
Uma hipótese diagnóstica guia o entrevistador na direção de uma atividade mais focada de baixa ansiedade, independentemente de ela depois ser confirmada ou não por posteriores evidências clínicas. Então você apresenta essa hipótese, você, né, na sua relação com o paciente, você apresenta para si mesmo, né? Você não vai ficar dizendo, ficar discutindo isso com o paciente, evidentemente. E você confirma ou a hipótese cai. Já aconteceu comigo, gente. Né? Nas primeiras sessões eu falo, tenho certeza que se trata de um caso X, de um tipo de estrutura de personalidade X. Vou dar um exemplo, né? Eu atendo uma paciente, uma jovem, na faixa dos 30 anos, funcionária pública, uma menina solteira, e com dificuldades enormes de relacionamento. E logo nas primeiras sessões, eu não falei para ela, mas logo nas primeiras sessões eu falei, é um típico caso de personalidade esquizoide. E eu não falei para ela, mas eu fui sustentando aquilo. Conforme a análise foi se aprofundando, a nossa relação de transferência foi se aprofundando, né? Eu fui abandonando essa hipótese diagnóstica quando surge num evento específico da vida dela, não é? Algo que era estrutural, era a questão mais importante na relação dela com os outros, que era a comparação. Ou seja, nós estávamos tratando de uma personalidade narcisista e não esquizoide. E descobrir isso foi muito importante. Né? Foi muito importante. E isso serviu para um avanço e para, sim, um aprofundamento analítico muito grande. Muito grande. Ou seja, tinha uma hipótese inicial que não se confirmou e está tudo bem quanto a isso. Tá? Levando em conta a complexidade humana e a falibilidade profissional, formulação é sempre tentativa e deve ser reconhecida como tal. Os pacientes, em geral, são gratos aos terapeutas que evitam a pretensão e demonstram um cuidado de considerar diferentes possibilidades. Olha aqui, eu concordo plenamente com ela, né? Por fim, e ela dirá, né? Um efeito colateral positivo do diagnóstico é seu papel de manutenção da autoestima do terapeuta. Né? Muitos terapeutas sentem-se profundamente abalados porque seguem direções equivocadas, porque têm abordagens equivocadas ou esperam algo do tratamento, né, quando na verdade aquilo não vai acontecer. Eu vou dar um exemplo. Quando se trata de neurose obsessiva, ou uma estrutura de personalidade obsessiva, alívio de sintomas, mudanças profundas levam tempo. Sempre será assim? Não, mas geralmente levam tempo. E para o terapeuta, às vezes, achar que, olha, eu acho que logo essas questões vão melhorar. O próprio terapeuta vai se frustrar e pode acabar transmitindo essa frustração para o paciente. Né? É como se o paciente pudesse ler nos olhos do terapeuta aquela cara de assim, putz, você fez isso de novo. Ele não fala, tá? Mas aquele olhar, quando o paciente, né, fala, ele vai para aquela repetição, né? Aquela repetição típica da obsessão. Aquele olhar terapeuta fala, putz, você fez isso de novo, você estava melhorando. Aquele olhar decepcionado. E isso é pescado pelo paciente, né? Então não serve, não é bom para o tratamento. E para alguns terapeutas, terapeutas que têm, por exemplo, tendência à depressão, eles transformam rapidamente contratempo em autocensura. Né? Então, facilitar o diagnóstico pode evitar essa propensão, permitindo que a esperança realista prevaleça e manter o terapeuta e o paciente dentro das trincheiras clínicas. Gente, a minha previsão, 8h41. O meu objetivo aqui era avançar muito mais, falar de uma série de coisas, mas eu vou parar por aqui, porque nós entraremos num outro assunto,
E como é bom, não estou precisando cumprir programa de universidade, né? Olha, essa semana a aula tem que ser sobre isso, na outra tem que ser outro assunto. Como a gente não precisa fazer isso, aqui é um bate-papo, uma conversa sobre terapia, sobre diagnóstico, sobre psicopatologia, um bate-papo fundamentado, né, em um texto que nos guia como estudo dirigido. Eu vou parar por aqui e continuarei na próxima semana. Na próxima semana, em psicopatologias, trabalharemos limites da utilidade do diagnóstico, entraremos no diagnóstico psicanalítico do caráter. Se der tempo, eu já vou entrar na teoria da pulsão de Freud e suas inclinações e suas implicações, ou melhor, inclinações de desenvolvimento. Amanhã, 17 horas, eu te encontro aqui para trabalharmos clássicos da psicanálise. Nosso segundo encontro com o ego, os mecanismos de defesa. Quinta-feira, prática clínica, estudo dirigido no livrinho Conselhos a um Jovem Terapeuta, do Conrado Caligares. Sexta-feira, psicanálise e o amor, a arte de amar, do Erich Fromm. Quinta e sexta às 18 horas, quarta-feira às 17 horas. Se você não conseguiu assistir esse vídeo, não pegou no início, gostaria de assistir a primeira aula, entre no canal do YouTube, a Arte do Bem Viver. A primeira aula já está lá, né? Todas as primeiras aulas estão lá. E esta aula aqui, daqui a uns 2 dias mais ou menos, estará completinha no canal do YouTube. Vale destacar também que fica disponível no Instagram por um tempo, mas no YouTube vai ficar lá para você assistir a hora que você quiser. Um abraço a todos e todas. Obrigado pela audiência. Obrigado quem esteve aqui presente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Até amanhã. Um abraço forte.